Olá, gente boa e conectada, bem-vindos à segunda temporada do Audicast. Eu sou o Wendel Abreu e hoje vamos falar sobre feedback para auditoria e feed forward para auditores. Seja muito bem-vinda, Jamie Lima. Olá, gente boa e conectada, eu sou Jamie Lima e nós somos a equipe Somos Auditores. Juntos e conectados, estaremos com vocês nessa jornada por conhecimento. Vem conosco para o nosso segundo episódio. Se você tem acompanhado as redes sociais da equipe Somos Auditores, já sabe que hoje vamos falar sobre a diferença entre feedback e feed forward, as lições que aprendemos com o passado da auditoria e como vencer os estigmas da profissão e promover mudanças. Isso mesmo, Wendel. Também vamos deixar nosso feedback para a auditoria e o nosso feed forward para os auditores. Vamos começar? Vamos sim, Jamie. Quando falamos em mundo corporativo, empresarial ou profissional de forma geral, é muito comum ouvirmos a palavra feedback. Porém, se queremos desenvolver uma equipe bem engajada, eficiente e coesa, com certeza precisamos entender de feed forward. Então, Jamie, como prometido, fala pra gente qual a diferença entre feedback e feed forward. Falou muito bem, Wendel. Feedback é mesmo uma das mais poderosas ferramentas que auxiliam na transformação e evolução das pessoas. Porém, o feedback não é a única ferramenta eficaz para ajudar. Também podemos contar com o feed forward. De maneira simples, o feedback foca no que passou, enquanto o feed forward foca no que ainda está por vir. Muito abstrato, não é? Eu vou explicar melhor. O feedback funciona como um ponto de referência para que possamos entender como está nosso desempenho, produtividade e qualidade, com base no que foi ou está sendo feito para alcançar os resultados. Como em quando fazemos bem ou mal uma atividade, somos elogiados ou chamados a atenção por isso. Já o feed forward tem um olhar direcionado para o futuro, se concentrando em como melhorar e alcançar novos resultados. Então, utilizando o exemplo anterior da atividade genérica, o feed forward se baseia no que queremos mudar para fazer melhor essa atividade no futuro e não tem nada a ver com nossos insucessos ou pontos negativos do passado. Isso porque o feed forward considera essencialmente quem nós somos hoje e quem queremos ser no futuro, sem se importar com o que fomos ou tenhamos sido até agora. Mas, Wendel, eu fiquei curiosa e acho que os nossos ouvintes também. Algum motivo especial para a escolha desse tema para esse episódio? Exatamente. Olha só, muitas vezes somos questionados por realizar auditorias com um olhar no passado, certo? Especialmente focando em erros ou mesmo em situações que não podem mais ser resolvidas por problemas estruturais e históricos. Eu não sei se dá para você perceber, e nossos ouvintes, a semelhança entre essa abordagem de auditoria e o feedback. A ideia do segundo episódio do Audicast é provocar profissionais de auditoria a exercitar o feed forward e deixar de dar apenas feedbacks em suas entregas, desenvolvendo assim um olhar para o futuro. Isso não quer dizer o abandono total e completo do passado, pois aprendemos com o passado e utilizamos o passado como referência, justamente para não ter que construir uma nave espacial ou um avião do zero, desconsiderando todo o conhecimento e experiência que obtivemos até aqui. Então, Jamie, para esquentar esse bate-papo, queremos saber que lições aprendemos com o passado da auditoria. Fala pra gente. Diversas lições. O passado é sempre uma boa referência. O que fizemos foi muito importante e serviu até um certo ponto. Já fomos respeitados por medo,
talvez por autoridade. E foi bom enquanto durou, mas hoje é outro mundo, outras pessoas, outros problemas. Então eu vou citar aqui 3 lições que eu posso dizer que nós aprendemos com o passado. A primeira lição é que fornecer apenas perspectivas baseadas em amostras de atividades passadas não atende às necessidades das partes interessadas. A alta administração das empresas quer insights em tempo real sobre os riscos e oportunidades com base em uma análise do universo completo de transações. E sabemos que isso só é possível tirando o melhor proveito de sistemas de automação. A segunda lição tem a ver com as pessoas. Ignoramos por muito tempo a cultura organizacional ao planejar e executar nossos trabalhos, pois essas atividades demandavam muito tempo e, como éramos temidos, todos faziam o que os auditores dissessem, e isso mudou. Não podemos mais ignorar as pessoas. Mesmo com os dados e ferramentas analíticas mais impressionantes, são elas, as envolvidas, as pessoas que tornam a análise relevante para as decisões dos negócios. Precisamos entendê-las. A terceira lição é sobre o que aprendemos como auditores ao longo de nossas carreiras. Sempre achamos que tínhamos que ser os melhores técnicos das empresas. Porém, já percebemos que as competências que desenvolvemos até agora não são mais suficientes, pois é quase certo que os profissionais de auditoria gastarão menos tempo em tarefas manuais e repetitivas e que devem focar em tarefas que exigem julgamentos e insights muito mais profundos, em tempo real e com muita interação com as pessoas. Então, eu posso dizer que as competências que mais serão procuradas incluirão curiosidade intelectual e experimentação, interpretação de dados, inteligência emocional e social, liderança inspiradora e servidora e, claro, além de outras. Falando em lições, um dos desafios para a profissão de auditoria e para os auditores e auditoras é vencer os estigmas do passado. Wendel, que tal falar um pouco para a gente sobre esses estigmas do passado? Então, pessoal, não é novidade que carregamos conosco comportamentos que reforçam ou combatem estigmas da nossa profissão. Sempre falamos sobre isso em nossas iniciativas, mas hoje eu quero trazer os mitos que o Richard Chambers mencionou em seu último artigo publicado pelo IAA Brasil. Quem tiver curiosidade, passa lá no site do IAA e procura o artigo Por que acham que os auditores internos estão procurando problemas? No artigo, são listados 5 mitos da nossa profissão, sendo que o primeiro mito diz o seguinte: auditores internos são contadores de feijão, assim como os contadores. Aquela velha ideia de que para ser auditor precisa ser contador, precisa se concentrar em registros financeiros e só. Sabemos que a auditoria permeia muitas profissões e, embora a contabilidade seja uma competência importante, a auditoria já ultrapassou essas fronteiras faz muito tempo. E olha que aqui quem vos fala é um graduado em ciências contábeis. Mito 2. Auditores internos são detalhistas e buscam falhas. Essa é uma questão de mentalidade. Precisamos dar um reset em nossas mentes e passar a procurar desempenhar um papel de caçador de oportunidades e conformidades, e não o contrário. Mito 3. É melhor não dizer nada aos auditores, a menos que perguntem especificamente. Esse é um dos problemas que a gente mais enfrenta em nosso cotidiano e só pode ser resolvido através de um ambiente de confiança. É preciso construir um ambiente de confiança utilizando abordagens cada vez mais humanas, interativas e colaborativas. Somente assim conseguiremos reverter esse mito. Mito 4. Os auditores internos seguem um ciclo de seleção de seus alvos de forma a montar checklists padronizados para que possam auditar as mesmas coisas da mesma forma todas as vezes. Esse mito tem muito a ver com a quebra do paradigma da conformidade, o famoso conforme inconforme, tem, não tem, sim, não, ok, não ok. Pessoal, é preciso que a gente insira em nossa atuação perspectivas
né, que busque avaliar efetividade, eficácia, eficiência, economicidade e outras visões que agreguem à gestão e não apenas o famoso sim ou não. Acredito que já avançamos bastante nesse tópico, mas é preciso ficar de olho. Nem só de conformidade vive a auditoria, né? Mito 5. A auditoria interna é a polícia corporativa. Pessoal, esse mito é muito do passado. Nem vale a pena focar nisso. É inaceitável para um auditor agir como um policial. O auditor do futuro não pode adquirir respeito, como você mesmo disse, Jamie, pelo medo. Nós temos várias cartas na manga, podemos ser líderes influentes, podemos ser conselheiros de confiança, podemos ser exemplo para as pessoas da nossa organização e não policiais corporativos. Não tem mais espaço para isso. Então, Jamie, o que é preciso para que a gente consiga vencer esses estigmas do passado e construir um novo futuro para a auditoria? Fala para nós. Nossa, que responsabilidade, hein? Mas vamos lá. Eu diria que uma decisão, um começo, uma capacidade de adaptação e equilíbrio. Curiosamente, temos falado bastante sobre isso em nosso Instagram, Auditoria do Futuro. Não precisamos de tempo, precisamos decidir o que queremos no futuro. Depois de decidirmos, vamos ter que dar o primeiro passo e começar. Muito do que definimos dará certo, outras coisas não. Então precisaremos nos adaptar às mudanças que acontecerem e, claro, sempre buscar equilibrar o que esperam da nossa profissão com o que queremos para ela no futuro. Uma coisa para mim é certa: vencer os estigmas do passado é um trabalho para cada um de nós profissionais. Não podemos nos acomodar e esperar que alguém ou alguma coisa venha promover as mudanças que nossa profissão precisa. Ou queremos ser sempre os contadores de feijão que buscam falhas, em que não se pode confiar, que fazem e dizem sempre as mesmas coisas e que atuam como policiais. Fica a reflexão. Apesar disso, a gente sabe que mudar não é algo simples e fácil. Por isso, fala pra gente, Wendel, de que forma nós podemos promover essas mudanças? Pessoal, lidar com mudança é sempre um desafio. Talvez a palavra mudança seja uma das palavras mais faladas do mundo corporativo, porque vivemos um ambiente em que é preciso mudar, é preciso acompanhar mudanças, é preciso antecipar as mudanças, é preciso estar aberto às mudanças, especialmente na atividade de auditoria, em que trabalhamos constantemente promovendo mudanças nas organizações. O que muitas pessoas não entendem é que mudança exige reflexão e incorporação de novos hábitos, hábitos construídos ao longo de muitos anos. Isso leva tempo, porque as pessoas agregam comportamentos e posturas ao longo de toda a sua vida. Por isso, o simples ato de querer não basta. Se você participa de mudanças, se você promove mudanças, não use apenas argumentos lógicos e racionais. As pessoas precisam sentir prazer em fazer essas mudanças e não dor. Da mesma forma, é essencial focar nos resultados e não nos sacrifícios. Isso é importante porque mudar é rodar um novo processo. É repeti-lo até que se torne um hábito, ou seja, até que se torne o resultado esperado. O desafio ele é muito grande, mas ele exige da gente competências comportamentais compatíveis com o desafio. Ou melhor, nossas competências técnicas para isso têm pouco valor nessa jornada. A criatividade é a força mais poderosa para promover mudança. Que resenha, hein, pessoal? E Jamie, qual o seu feedback para a auditoria? Fale para os nossos ouvintes, por favor. Bom, não é segredo para ninguém que atualmente temos duas metas claras quando se trata de auditoria interna, que são agregar e proteger valores às organizações.
Com base na minha experiência e em conversas com membros da comunidade Somos Auditores, vou falar aqui algumas ações que para mim são importantes, considerando o ponto onde a atividade de auditoria interna está. Vamos lá. 1. Estruturar e obter recursos adequados. Precisamos ter estrutura e recursos de acordo com a necessidade de cada organização. Não adianta Ferrari que ninguém sabe pilotar quando um Fusca bem guiado atende. Não adianta 500 empregados que não temos condições de direcionar e de acompanhar. 2. Diminuir o foco na proteção de valor. A auditoria se especializou nisso ao longo dos anos e aumentar o foco em agregar valor, em como se tornar um driver de valor. 3. Equilibrar os trabalhos de avaliação e consultoria. Isso mesmo, fazer os dois, de forma que um não exclua ou prejudique o resultado do outro. 4. Ter processos que foquem no que os clientes da auditoria desejam e não em entregar os produtos que a auditoria acha que tem que entregar. 5. Entregar às partes interessadas muito mais do que relatórios de auditoria. A auditoria com certeza pode entregar muito mais do que papel. 6. Não focar somente em registrar benefícios gerados, como se a auditoria fosse polo passivo na relação auditoria e gestão. Os benefícios precisam ser negociados durante os trabalhos com a participação ativa da auditoria na negociação. 7. Garantir a qualidade da atividade de auditoria. É preciso ter processos que chequem a qualidade do que está sendo feito e que possibilitem a melhoria da atividade. E aí, gostou? Dito isso, Wendel, qual o seu feed forward para os auditores? Jamie e ouvintes do Audicast, olhar para o futuro da auditoria é olhar para o que fazemos hoje. O meu feed forward aos profissionais baseia-se nos 10 perfis do auditor do futuro. Por isso, recomendo que a gente trabalhe competências para ser um auditor ou uma auditora fora da caixa, um conselheiro confiável, um agente de transformação, um líder influencer, um profissional comunicador, conectado, gestor de conflitos, digital globalizado e humanizado. Afinal, a mudança está aí. Cai se quiser. As mudanças, elas têm acontecido e a gente precisa escolher se a gente vai fazer parte delas ou se a gente vai se isolar. Um dos conceitos que mais tem ganhado espaço nos últimos tempos é a humanidade aumentada. Uma das principais tendências é que as máquinas façam cada vez mais parte da vida dos seres humanos. É preciso quebrar esse paradigma de que, de algum modo, os avanços tecnológicos diminuirão a nossa humanidade. Na verdade, tudo que a tecnologia faz e tem feito é substituir atividades mecânicas, repetitivas, operacionais, perigosas, entre outras, para deixar a parte criativa e estratégica, crítica aos seres humanos. Se queremos ser bons profissionais de auditoria, devemos equilibrar competências técnicas e competências comportamentais. Diga-se de passagem, competências técnicas trabalhamos muito bem ao longo de toda a nossa vida. Por isso, é preciso buscar ter a humanidade aumentada como trunfo para ter um crescimento manencial. Você não sabe o que é crescimento manencial? É o crescimento exponencial da nossa humanidade, que só é possível se soubermos explorar as tecnologias emergentes a favor dessa perspectiva. Quer saber como? Visite nossos perfis nas redes sociais, em especial o Auditoria do Futuro. E conheça o nosso e-book, O Auditor do Futuro Hoje. Gostou, pessoal? Vem conosco! Saímos desse episódio cheios de insights sobre o que fazer para melhorar a auditoria interna de hoje e do que os auditores precisam melhorar para construirmos a auditoria que queremos no futuro. Só posso dizer que foi incrível, né?
Certamente, Jamie. Esperamos que esse episódio tenha trazido valor para você que nos ouve e para a nossa profissão. Obrigado por nos acompanhar e não esqueça de compartilhar o audiocast. Se você gostou desse episódio e quer conhecer mais sobre o trabalho da equipe Somos Auditores, deixe seus feedbacks e sugestões em nossas redes sociais. Isso mesmo, Jamie. Você encontrará @SomosAuditores tudo junto no Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube e outros canais. O Audicast é mais uma iniciativa da equipe Somos Auditores. Eu sou Jamie Lima. E eu sou o Wendel Abreu. Esperamos você juntos e conectados no próximo episódio.